Olá! No último vídeo eu falei a respeito de livros que são escritos sob encomenda para atender uma determinada demanda, e no de hoje eu quero trazer alguns outros elementos nessa linha. Há obras que têm uma longevidade incalculável quase. Pega a Ilíada de Homero, as obras de Shakespeare, Machado de Assis, uma obra que eu gosto muito, Curtiço, de Aloysio de Azevedo, em língua portuguesa. Amor de Perdição, Camilo Castelo Branco e suas obras. São textos que atravessam gerações, que inspiram, que orientam, que formam uma base literária para o historiador fazer o seu trabalho. São obras bem interessantes, mas não são a única maneira ou a única razão pela qual se escreve, aquilo que está dentro de si, as paixões, os dilemas, as indagações que o ser humano e que a humanidade fazem há milhares e milhares de anos, né? Na minha bibliografia eu tenho uma obra que entra nessa outra categoria que eu quero chamar a atenção, que são os livros para atender determinadas demandas. Por exemplo, no início dos anos 2000, mais ou menos, essa obra data do ano 2000, ela foi publicada na única edição no ano 2000, surgiu no Brasil um movimento chamado G12, ou Igreja em Células. E eu escrevi uma obra atendendo ao pedido de alguns amigos, pastores, líderes de igreja, que estavam meio sem saber que movimento era esse, o que é que ele defendia, quais os desdobramentos desse movimento que estava invadindo as igrejas das diferentes denominações. Então, alguns pastores vieram a mim e pediram para que eu produzisse alguma coisa rapidamente para orientá-los. E eu fiz, então, essa pequena obra chamada G12 no Brasil, o que é a igreja em célula no modelo dos 12. Tá aí uma capa, é um livro fino, não é muito extenso, ele tem de texto 78 páginas de texto, mais algumas com algumas propagandas e tudo mais, mas ele procurou, aqui no caso eu procurei dar algumas orientações, fiz uma pesquisa rápida, entrevistei algumas pessoas, me correspondi com pessoas do Brasil todo que estavam envolvidos com a implantação do modelo G12 no Brasil, e tentei trazer algumas respostas e calcular fazer algumas, não previsões, não profecias, mas baseado nos modelos antigos de outros movimentos parecidos com esse, tentar lançar alguma luz sobre os rumos que esse movimento poderia tomar no Brasil. Bem, o movimento G12 no Brasil, como se sabe, causou divisões em muitas igrejas, trouxe muitos problemas, mas ele levantou alguns debates e serviu para ajudar na reflexão. Então aqui eu quero, do ponto de vista técnico, chamar a atenção para isso. Primeiro, há obras que têm uma longevidade incalculável, outras elas atendem a uma determinada demanda, portanto a sua vida útil é mais curta. Eu me lembro que o Paulo César Liveman lançou um livro pela CPAD, junto comigo, na mesma época, no mesmo ano, e eu lancei essa daqui de maneira independente, eu mesmo custeei a produção do livro, e ela teve um alcance pequeno e uma vida curta, porque a finalidade de fato era essa. Então você pode, todo autor, todo escritor pode produzir uma obra para atender determinada demanda, responder uma questão, falar sobre um movimento que surgiu, esclarecer, dar a sua opinião, o seu palpite, sem que com isso se espere uma vida útil no livro. Há muita gente que faz isso quando surge alguma polêmica na sociedade e tudo mais, e ganha-se dinheiro com isso. Então as editoras contratam os autores, escrevem rapidamente, alguém que morre e precisa produzir uma biografia, uma autobiografia, não, uma biografia mesmo, uma autobiografia quando a pessoa escreve. Então há muitas maneiras pelas quais se pode produzir um livro sobre um assunto que as pessoas querem saber mais. A outra questão técnica também é com relação à tiragem. Ontem eu falei a respeito dos livros que foram encomendados pelo catálogo Avon, e ali uma vendagem grande, porque são milhares e milhares de revendedoras no catálogo. Esta obra especificamente, eu fiz uma única tiragem de 500 exemplares.
que nós chamamos de pequenas tiragens. Acima de 1.000, isso é uma tiragem normal, tradicional, 1.000, 3.000, 5.000 e por aí vai. Então temos as tiragens normais, as pequenas tiragens, na média de 500 exemplares e também as impressões aquelas que são impressão sob demanda, em que o autor pode imprimir um único exemplar, até 300, 400 exemplares, são obras de impressão sob demanda. Hoje a tecnologia é muito boa, a ponto de eu já cheguei a mostrar livros sob demanda para um editor de uma editora grande, na época, né, isso hoje todo mundo conhece, mas na época ele não conseguiu identificar que era um livro feito 1 a 1 ou em pequenas tiragens. Todos os livros que estão sob os meus direitos autorais, alguns estão com editoras, mas aqueles que estão comigo, eu faço eles impressão sob demanda, imprimo aí 10, 20, 50 exemplares e levo nas aulas, os alunos compram, levo quando eu vou dar palestra, atendo pedidos que são feitos pela internet, de modo que me atende muito bem. Se você tem vontade de produzir uma obra, a impressão sob demanda é um bom termômetro para medir a aceitação do livro. Aí você faz uma quantidade pequena e verifica se o público quer mais e aí investe mais ou fica do modo como está. O bom da impressão sob demanda é que você não precisa juntar um monte de caixa de livros na sua casa e certamente o seu cônjuge vai pegar no seu pé se você não vender rápido esses livros, né? Então, para finalizar, eu quero ler aqui 2 parágrafos apenas da apresentação, que diz o seguinte: que bom é poder apresentar ao meu público um livro que, em uma hora tão delicada da nossa jornada espiritual. Desta vez, devido à polêmica que se instalou sobre o assunto, alguns amigos pediram que eu preparasse uma obra esclarecendo, orientando os membros das igrejas sobre as questões que envolvem o movimento mais recente entre os evangélicos, que parece ter apanhado a muitos de surpresa. Tal surpresa, no entanto, se deve ao fato de irmãos, mesmo os líderes, se verem envolvidos naquilo que se convencionou chamar o encontro ou encontrão, e de repente esse encontro ser taxado como a mais nova onda herética no arraial evangélico brasileiro. Então tem um texto que explica a razão do livro, e na introdução ainda vou dizer o seguinte: o surgimento de novos modelos e práticas dentro de uma sociedade ou sistema tradicional não é recente. Seja esse sistema social, político, econômico, seja ele religioso, alguém sempre terá novas ideias, proporá novas metas, novos rumos. É fundamental que isso aconteça. É acontecimento vital. Precisamos disso, pois a agitação natural que acontece em torno dessa novidade que surge é saudável. A novidade desperta os distraídos, promove debates, discussões e, porque a verdade bíblica sempre prevalece, a vitória vai parar nas mãos do povo de Deus, salvo quando os distraídos continuam distraídos, quando os mornos continuam mornos. Então o debate do G12 foi bom porque despertou o interesse das pessoas para estudar e acabaram descobrindo que esse modelo de 12 não era uma novidade. Esse modelo de células, de grupos menores, foi assim que a igreja cresceu desde o primeiro século, a partir de Jerusalém, igrejas nas casas, como o apóstolo Paulo escreveu suas cartas e as dirigiu para grupos que se reuniam em casas. No Brasil também a maior denominação, a Assembleia de Deus, cresceu em cultos domésticos, vindo do norte, do nordeste, aqui para a região sudeste e sul, sempre realizando cultos domésticos. Então, não era uma novidade, claro, houveram novidades que foram incluídas nesse modelo, o que de fato causou dano a algumas pessoas e algumas igrejas já estabelecidas, mas no final das contas, a igreja continuou seguindo, avançando e certamente será sempre assim. Está certo? Bom, muito obrigado, espero que tenham gostado desse vídeo. No próximo a gente volta com mais novidade. Até mais!